Olá, pessoal, tudo bem? Professor Robson Dias aqui com vocês. Que bom poder falar de gestão de pessoas, que é uma matéria bem recorrente em concursos públicos. Nesses meus 24 anos dando aula, eu tenho visto cair cada vez mais. É tradição cair para cargos de viés administrativo para nível superior, mas tenho visto cair também em concursos para nível médio, notadamente para cargos técnicos, como noções, é claro, né? Mas vamos aqui para uma aula introdutória sobre gestão de pessoas, onde eu vou falar sobre a evolução dos modelos de gestão de pessoas, vou falar do conceito, dos objetivos e das políticas estratégicas de gestão de pessoas. Então, tem muita coisa para a gente fazer. Vamos aqui a isso, tá bom? Bom, vamos lá. Então, o modelo de gestão, os modelos de gestão de pessoas, eles evoluíram desde a gestão de pessoas como departamento de pessoal até chegar ao modelo de gestão por competência, que é considerado assim o mais inovativo dos modelos de gestão de pessoas. Vamos dar uma passada de olho aqui em cada um desses modelos. Deixa eu dar uma cronometrada aqui na aula para não ficar muito grande e ficar muito maçante para vocês, tá? Então, muito bem. Inicialmente, nós vamos. Deixa eu tirar aqui a barra de ferramentas da minha frente. Nós vamos observar que os primórdios da administração remontam ali no final do século passado, final do século retrasado e começo do século passado, né? Então, século XIX para século XX, onde predominava ali a administração científica do Frederick Taylor, a teoria clássica do Henri Fayol. Então, as coisas, vou pegar aqui também uma canetinha, um apontador. Então, no final do século XIX, início do século XX, a administração científica do Frederick Taylor, a administração clássica do Henri Fayol. O foco era no menor custo possível de produção. Naquela época, as pessoas eram vistas como extensão das máquinas, e aí eu sugiro que você dê uma revisada, uma reassistida no filme Tempos Modernos, onde Charlie Chaplin critica este mecanicismo, este taylorismo dos primórdios ali da administração. O foco era nos processos de trabalho e não nas pessoas, e os dois principais personagens da produção em série, Frederick Taylor e Henry Fayol, né? Henri Fayol é o francês engenheiro. Henry Ford, da Ford. Essa foto aqui é uma foto histórica. Aqui você tem o Henry Ford, esse da esquerda. Aqui você tem o Thomas Edison, né, que inventava muitas coisas para os carros do Ford, né? E aqui você tem o Frederick Taylor. Então, a boa remuneração era vista como um fator motivacional. Hoje a gente já não afirma mais isso nas questões de prova de concurso, tá bom? A boa remuneração ou a remuneração não é associada à motivação. Mas foi assim que tudo começou, e nesta época não existia gestão de pessoas, existia um departamento de pessoal que cuidava de pagar salários, apontar faltas, atrasos e fazer as punições e esse tipo de coisa. Então foi assim que tudo começou. Vamos pegar aqui, tirar aqui a canetinha para avançar. Muito bem. Então, no segundo momento, e esse momento é muito importante, é aí que tudo começa, guarde isso. O psicólogo George Elton Mayo, este rapaz aqui, psicólogo, que fez um estudo chamado Estudo de Hawthorne, ou Experiência de Hawthorne. Hawthorne é o nome de um bairro em Chicago, onde ficava uma fábrica de componentes elétricos, e ele fez esse estudo lá. Esse estudo ele foi feito de 1927 a 1932. Este modelo voltado para o comportamento humano, ele durou de 30 a 60, mas o estudo foi de 27 a 32, tá? O foco era no comportamento das pessoas e não mais, então, nos processos. Surge aí a escola das relações humanas, ou teoria das relações humanas, a partir do resultado dos trabalhos do George Elton Mayo, onde ele descobriu, no final da sua pesquisa, que havia o comportamento e as relações interpessoais tinham um forte peso na motivação, na produtividade, no querer trabalhar das pessoas. Tá joia? Treinamento gerencial, avaliação de desempenho, relações interpessoais, motivação e liderança. Motivação e liderança são duas das coisas mais cobradas neste tema de gestão de pessoas, principalmente para cargos administrativos, tá? Aí essa é a terminologia. Isso é a conversa que começa a ter
aí no final da década de 20 para início da década de 30, enfim. Então, ora, importante dizer que a experiência de Hawthorne e o resultado do trabalho do psicólogo Elton Mayo, esse trabalho veio ser uma linha divisória entre o momento mecanicista, ou a visão mecanicista, que é a visão anterior, que vigiu ali pelos primeiros 30 anos dos primórdios da administração no século passado, e desta virada de chave em diante tivemos a abordagem humanística, iniciada aí pelo psicólogo George Elton Mayo. Aqui é a foto de uma sala, de uma das salas da tal fábrica, onde ele fazia ali as experiências, é melhor dizer, os estudos, né? Porque quando eu falo experiência, fica parecendo que essas moças aí eram cobaias, né? Enfim. Então, esse foi o segundo momento. No terceiro momento da gestão de pessoas, nós temos aí agora a gestão de pessoas como gestão estratégica. As pessoas passam a ser enxergadas como componente-chave tanto do sucesso como do fracasso das organizações. Aí dura de 1960 até meados de 1990. A área de RH passa a ter uma importância muito grande, repito, porque no momento que a gente põe foco no comportamento, no momento que a gente passa a olhar melhor para os desejos, as necessidades, as emoções das pessoas e como isso afeta o trabalho, então isso ganha uma importância muito grande, né? A gestão de pessoas passa a ser uma atividade de linha e uma função de staff, que quer dizer que cada chefe deve conduzir o seu pessoal no dia a dia do trabalho com as tarefas, as coisas, isso é responsabilidade de linha, e o órgão de ARH, de Administração de Recursos Humanos, cuida das coisas de retaguarda, tá? De recrutamento, seleção, processo a folha de pagamento, 13º, férias, atestado, licenças e assim por diante. Há uma descentralização do órgão de ARH, justamente porque agora você tem cada chefe, cada gerente, cada coordenador, cada supervisor, cada encarregado, ou o nome que você quiser dar, cada diretor, cuidando do seu pessoal e meio que dividindo a carga com o órgão de recursos humanos. Passamos a falar de sistema aberto, ou seja, vislumbrando a constante interação da organização com o meio externo. Sim, porque no passado e no começo havia um modelo de sistema fechado de organização, onde, ao se fazer o desenho das tarefas, ao se fazer os planejamentos de produção e tudo mais, não se levava em conta o ambiente externo, tá? Então, as organizações, por um tempo, eram vistas como sistemas fechados, mas agora, a partir daí, não mais. Nessa década de 60 para 70, é quando surge ali também em Harvard a questão do planejamento estratégico, da análise SWOT, né? Todos temas que com certeza você deve reconhecer a fala, porque se você está estudando gestão de pessoas para concurso, tem matérias nos arredores que falam dessas coisas. Então, no modelo mais atual, que é o modelo de gestão de pessoas por competências, nós falamos aí do tal do chá da competência, dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes, né? Conhecimento é saber teórico, habilidade é saber prático e atitude é saber comportamental. A partir de 90, surge a partir das grandes transformações mundiais, como a internet, a globalização, ali a queda do muro de Berlim, ali a época. Então isso traz grandes mudanças, grandes e profundas mudanças no mundo e passamos a ter então aqui a gestão da mudança. Como dar resposta a tantas mudanças, como se adaptar a elas, como preparar as pessoas para fazer frente à tecnologia que chegava, internet, tecnologias de informação e comunicação, a questão do celular, enfim, então isso virou um turbilhão de coisas e tínhamos que fazer a gestão dessa mudança para que as pessoas pudessem fazer essa transição de maneira suave. Vantagem competitiva, reengenharia, competências essenciais das organizações passaram a ser temas agora predominantes nesta época da gestão por competência. E a gestão com pessoas, o tal do empowerment. Empowerment é uma palavra que não tem uma tradução direta para o português, o mais perto que a gente chega disso é empoderamento. Empoderamento, né? Dar autonomia para que as pessoas tomem decisões, sejam criativas, assumam responsabilidades, sem que ninguém precise estar ali mandando e colando ali e pressionando a pessoa para fazer as coisas. Passamos a ter gestão de pessoas mais flexível e orgânica, mais natural, mais humana, olhando mais para as diversas situações
que se apresentam, tá? Então, esses são os modelos de gestão de pessoas que precisamos olhar e você vê que é um processo evolutivo, tudo bem? Bom, assim podemos avançar para o conceito de gestão de pessoas. O que é gestão de pessoas? Eu gosto de começar a aula com isso e quando eu faço a aula presencial, é importante que eu coloco no quadro isso e passo um bom tempo falando sobre isso. Aí eu interajo com as pessoas, enfim. Olha só, a gestão de pessoas é a área da administração de empresas. Não é da economia, não é do direito, não é da medicina, não é da sociologia, não é da psicologia, não é da contabilidade, é da administração de empresas. É lá onde se estuda gestão de pessoas. Claro, e como é óbvio, que a gente recebe contribuição das ciências dos comportamentos, como psicologia, sociologia, antropologia e por aí vai. Mas o lugar legítimo de tratar de gestão de pessoas é na cadeira de administração de empresas, responsável por trazer, manter e desenvolver pessoas nas empresas, e a isto eu chamo dos 3 macro-objetivos da gestão de pessoas: trazer, manter e desenvolver pessoas para alcançar. E aí agora, pega aqui a canetinha, que tem um segredinho aqui para te contar, tá? Para alcançar objetivos organizacionais, deixa eu pegar a caneta de outra cor, para contrastar com o vermelho ali, né? Caneta, cor, pegar aqui esse azul. Então, objetivos organizacionais, tais como lucro, imagem, crescimento, posicionamento, diferenciação e assim por diante. E, e objetivos individuais, então as pessoas também têm os seus objetivos, quais sejam a remuneração adequada, qualidade de vida no trabalho, satisfação pessoal, satisfação profissional e etc. Dica: a junção de atingimento de objetivos organizacionais e atingimento de objetivos individuais, a isto chamamos equilíbrio organizacional. Guarde isso, porque isso vai estar na sua prova de concurso. Equilíbrio organizacional, quando a empresa, através das pessoas, atinge os seus objetivos, mas as pessoas também atingem os dela. Não adianta um lado conseguir e o outro não, e vice-versa, tá certo? Então, equilíbrio organizacional. Mas também existem outras maneiras de dizer o que é gestão de pessoas. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Olha só, isso aqui que é Chiavenato, tá? Hidalberto Chiavenato, o autor mais referenciado em concursos públicos na área de administração de empresas. Hidalberto Chiavenato, administração de empresas, dentro disso, gestão de pessoas. 1. A RH é a sigla para Administração de Recursos Humanos, que é o nome antigo de gestão de pessoas. A RH é o conjunto de políticas e práticas necessárias para conduzir os aspectos da posição gerencial relacionados com as pessoas ou os recursos humanos. O que nos interessa? Isso que eu grifei. Trata de recrutamento, seleção, treinamento, recompensas e avaliação de desempenho. Olha outro autor falando aí sobre isso. É a função administrativa devotada à aquisição, treinamento, avaliação e remuneração dos empregados. Todos os gerentes são, em certo sentido, gerentes de pessoas, porque todos eles estão envolvidos em atividades como recrutar, entrevistar, selecionar e treinar. E aí, essa parte de todos os gerentes são, em certo sentido, nos remete de volta à responsabilidade de linha, que significa que cada gerente deve cuidar do seu pessoal no dia a dia das coisas. Ou é a função na organização que está relacionada com a provisão, treinamento, desenvolvimento, motivação e manutenção dos empregados. Então você veja que falando de maneiras diferentes, mas dizendo a mesma coisa. Concorda? Então, quando você vira ali na prova, essas palavras, recrutamento, seleção, treinamento, avaliação de desempenho, remuneração, entrevista, motivação, está se tratando da gestão de pessoas, de processos de gestão de pessoas. Beleza? Ok. Então, assim, vamos agora para os objetivos da gestão de pessoas, que nos leva de volta para
para o equilíbrio, tá? Sempre remetendo aí ao equilíbrio. Deixa eu pegar aqui a canetinha, sumiu, que agora apareceu, vou tirar aqui minha imagem da frente. Para vocês aí, eu sei que está fixado na gravação, mas para mim aqui fica flutuante, tá? E eu gosto de me ver para saber o enquadramento, essas coisas todas. Quais os principais objetivos da administração de recursos humanos? Criar, manter e desenvolver um contingente de pessoas com habilidades, com motivação e com satisfação para realizar os objetivos da organização. Sim, as pessoas têm que estar dispostas a ajudar a organização a atingir os seus objetivos. E criar, manter e desenvolver condições organizacionais de aplicação, de desenvolvimento e satisfação plena das pessoas para que elas também alcancem os seus objetivos. Então, isso nos levou de volta para o equilíbrio organizacional. E alcançar eficiência e eficácia através das pessoas. Não é por cima das pessoas, não é pisando nas pessoas, não é subindo nas pessoas. É através e com as pessoas. Então, atingir eficiência, alcançar eficiência, que as pessoas façam as coisas bem feitas, façam as coisas do jeito certo. Para isso eu as treino, para isso eu as qualifico, para isso eu as preparo, para isso eu recruto e seleciono da melhor maneira possível. E que as pessoas façam as coisas, mas atinjam as metas, atinjam os objetivos, ou seja, o grau de eficácia seja o maior possível. Bacana, beleza? Então já vimos aí a evolução, vimos o conceito e vimos agora os objetivos. Vamos para o terceiro tópico dessa aula, que é bem importante. Bom, eu vou chegar nas políticas estratégicas, mas que Avenato, antes de falar das políticas, ele nos apresenta os processos de gestão de pessoas. Lembre que os 3 macro-objetivos da gestão de pessoas são trazer, manter e desenvolver pessoas. A grande pergunta é: como é que eu faço para trazer? Ou o que é que eu faço para trazer? O que é que eu faço para manter? O que é que eu faço para desenvolver? Isso é respondido com estes processos que vocês estão aí assistindo. Veja, eu vou até grifar aqui, ó, agregar, pega aqui a caneta vermelha, mandar aqui a cor para vermelha. Ó, esses são os nomes que aparecem nas questões das provas de concurso. Agregar pessoas, aplicar pessoas, recompensar pessoas, desenvolver pessoas, manter pessoas e monitorar pessoas. Vou fazer aqui umas anotações para você, tá? Ó, o que eu faço para agregar pessoas na empresa? Recruto e seleciono. O que eu faço para aplicar pessoas no trabalho? Coloco ela no cargo para o qual ela foi selecionada e insiro ela no sistema de avaliação de desempenho. Como é que eu faço para recompensar? Através de remuneração e de benefícios, ou seja, remuneração direta e indireta. Como é que eu faço para desenvolver? Eu treino, eu desenvolvo, eu aplico o processo de aprendizagem. Oportunamente veremos o que é treinamento e desenvolvimento. Como é que eu faço para manter as pessoas? Cuidar da higiene e segurança no trabalho, higiene física e mental, né, e segurança das pessoas, da qualidade de vida, das relações com os sindicatos. Como é que eu faço para monitorar tudo isso? Através de bancos de dados e sistemas de informação gerencial. Isso aí são os processos. Agora, nós vamos colocar aqui, e eu já vou adiantar para você, vou deixar aqui, você vai entender daqui a pouco do que se trata isso. Ó. Aqui eu vou escrever P1, tá? P1. Aqui eu vou escrever P2, P2, 2. Aqui eu vou escrever P3. Aqui eu vou escrever P4. Aqui eu vou escrever P, cuidado, 3 também. E aqui eu vou escrever P5. P5. Bacana. Então, P é política, tá? Seguinte a isso, eu vou te apresentar as 5 políticas estratégicas de gestão de pessoas através da metodologia do Dalberto Chiavenato. Só que temos 6 processos e 5 políticas. Então, você percebe que o processo de recompensar e o processo de manter, eles vão ficar juntos
na política 3, tá certo? Então, vamos ter aqui a política 1, que é de suprimento, a política 2, que é de aplicação, a política 3, que é de manutenção, a política 4, que é de desenvolvimento, e a política 5, que é de monitoração, tá certo? Então, eu já quero que você se acostume a associar os processos com as políticas. Se nos perguntarem processos, são esses nomes ali de cima, dentro da caixinha azul. Se nos perguntarem políticas, são essas palavras que eu falei aqui agora, que já vão aparecer na sequência aqui nos slides, beleza? Então, vamos lá. Vamos falar das políticas, lembrando que os processos devem olhar para as seguintes questões: quem deve trabalhar na organização, o que as pessoas devem fazer, como recompensar, como desenvolver, como manter e como saber o que as pessoas fazem e o que elas são, né? Então, vamos lá. Lembrando que, para você entender isso, sempre leve em conta que, enquanto o órgão de ARH está cuidando das coisas, né, de gestão de pessoas, os chefes estão orientando os seus subordinados no dia a dia das operações. É isso que chamamos de responsabilidade de linha e função de staff. O chefe vai cuidar da sua equipe, tomar decisões sobre seus subordinados, executar as ações de RH, cumprir as metas e cuidar da taxa das operações. O órgão de ARH cuida das políticas, da assessoria, consultoria, proporciona os serviços, orienta o pessoal no que diz respeito à política de gestão de pessoas e cuida da estratégia. Então, ó, estratégia de um lado, tática e operações do outro. Beleza? Muito bem. Para você ainda entender as políticas, precisamos dizer que existem as atividades típicas do órgão de ARH em função dos diferentes departamentos. E aqui uma grande pegadinha das provas de concurso. As pessoas pensam que gestão de pessoas se resume ao departamento de pessoal. O departamento de pessoal faz parte de algo maior. Então, um órgão típico de gestão de pessoas, ele vai ter os departamentos de recrutamento e seleção, departamento de pessoal, de treinamento, de administração de salários, de higiene e segurança. Esses departamentos fazem essas respectivas coisas que eu coloquei aqui do lado, baseado ali no livro, vou pegar aqui o ponteiro, baseado ali no livro do Idalberto Chiavenato. Recrutamento de seleção, pesquisa de mercado, recrutamento de seleção, departamento de pessoal, onde fazemos as rotinas de pessoal, relações trabalhistas, rotinas de pessoal, admissão, desligamento, folha de pagamento, 13º, férias, afastamento, atestado, advertências, suspensões, esse tipo de coisa, tá? Departamento de pessoal. Um departamento de treinamento, programas de integração e treinamento pessoal. A administração de salário cuida da descrição de cargo, avaliação de cargos, avaliação de desempenho, plano de remuneração e assim por diante. Higiene e segurança, medicina do trabalho, ambulatório, segurança do trabalho, segurança patrimonial. Para isso tudo acontecer, precisamos de vários tipos de profissionais trabalhando, né? Eu sei que talvez onde você trabalha hoje não tem um órgão de ARH com esses departamentos assim. Às vezes se resume a uma sala escrito setor pessoal, né? E aí as pessoas pensam que gestão de pessoas é o que acontece ali dentro da sala escrito setor pessoal. Sim, mas não apenas, não é? Então, olha aqui a quantidade de profissionais que são necessários para que a gente consiga fazer funcionar em níveis cientificamente corretos um órgão de gestão de pessoas. Psicólogos, sociólogos, estatísticos, analistas de cargos e salários, assistentes sociais, especialistas em benefícios, analistas de treinamento, instrutores, pedagogos, médicos, enfermeiros, engenheiros de segurança e por aí vai, né? Para quê? Para que a gente tenha as pessoas certas nos lugares certos, cuidando da forma correta de cada aspecto da gestão de pessoas, seja em recrutar, selecionar, a parte de cargo, salário, benefícios, treinamento, higiene, segurança, qualidade de vida e assim por diante. Assim e, finalmente chegamos às políticas de gestão de pessoas, tudo bem? Então, as políticas de recursos humanos. Primeira política. Então, eu já fiz lá atrás a associação, P1, aquele meu P1 lá, é isso daqui, tá bom? Então, política de suprimento de recursos humanos. Trata do quê? Recrutar os recursos humanos, selecionar os recursos humanos e integrar os novos participantes no ambiente interno. Em outra aula falaremos sobre recrutamento e seleção.
Aqui eu só estou apresentando do que trata cada política. Não estou explicando ainda como é que essas coisas funcionam, beleza? Política de aplicação, P2, né? Do que trata? Do desenho de cargos, dos planos de carreira e de avaliação de desempenho. Então, as políticas são as diretrizes. Dentro delas estão os processos, as práticas para que cada uma dessas coisas aconteçam. Tranquilo? Muito bem. Política 3. E, cara, assim, eu sei que é errado a gente colocar tanto texto num slide só. Eu sei, eu sou professor pós-universitário e eu condeno qualquer aluno meu que faça isso. Mas eu fiz isso aqui de propósito para você ver a quantidade de coisas que temos que fazer para segurar as pessoas. Os 3 macro-objetivos são trazer, manter e desenvolver, já sabemos isso. Trazer não é difícil, desenvolver não é difícil, manter é difícil, tá? É difícil. Então, precisamos cuidar do quê? Da remuneração direta, da remuneração indireta, da motivação do pessoal, do clima organizacional, das condições físicas de, de higiene e segurança e do relacionamento com sindicatos de pessoas, para que as pessoas entendam que ali é um bom lugar para elas trabalharem e não queiram ir para outros lugares ou sair dali para fazer qualquer outra coisa, tá? Oportunamente falaremos aqui de clima, de motivação e assim por diante, para que a gente... Eu vou em outras aulas, aprofundar um pouco do que diz cada uma das políticas estratégicas, tá certo? Então, na política 4, a política de desenvolvimento de recursos humanos, essa política é interessante, ela cuida do treinamento e do desenvolvimento, que são coisas diferentes. Aqui no meu canal do YouTube, você pode procurar a playlist 14 dicas em 14 dias, e dentro dessas dicas tem uma onde eu falo como diferenciar treinamento de desenvolvimento. Eu vou dar uma pincelada aqui para você. Mas a política 4 ela cuida de preparação e reciclagem constantes da força de trabalho para que as pessoas façam melhor o que elas fazem hoje e cada vez melhor o que elas fazem nos seus cargos. Isso chamamos de treinamento. Cuida do desenvolvimento a médio e longo prazo em posições gradativamente elevadas dentro da organização. Isso é carreira. E aí estamos falando de desenvolvimento. Resumidamente, treinamento visa o conteúdo do cargo e foca no presente. Desenvolvimento visa o conteúdo da carreira e foca no futuro. Isso por si só você já resolve um monte de questões de prova de concurso que cobram a diferença entre treinamento e desenvolvimento. E cuida também da gestão da mudança de comportamento dos participantes. Finalmente, mas não terminando esta aula, mas não terminando a matéria, a política de monitoração de recursos humanos, que cuida de manter um banco de dados com as informações necessárias para que a gente faça análises quantitativas e qualitativas e sistemas de informação gerenciais que permitam fazer auditoria permanente de quem são as pessoas que a gente tem na organização e o que elas estão fazendo, tá? Para que a gente possa tomar as decisões mais corretas possíveis. Tranquilo? Então, tivemos aí uma super aula inicial sobre gestão de pessoas. Vamos revisar, falamos da evolução da gestão de pessoas pelos modelos do Fisher, falamos do conceito de gestão de pessoas, falamos dos objetivos, falamos do princípio da responsabilidade de linha e função de staff, falamos das atividades típicas de um órgão de ARH, falamos dos 6 processos de gestão de pessoas, comparamos os processos com as políticas estratégicas, apresentamos as políticas estratégicas e do que elas tratam para que você fique ok agora para fazer os respectivos aprofundamentos. Olha que massa, beleza? Então nos vemos aí numa próxima aula, faça suas revisões, faça seus estudos. Aqui no meu canal tem links para você ter acesso a outros materiais e se tiver dúvidas, escreva para mim no e-mail que eu apresentei naquele primeiro slide aqui na abertura desta aula, tá bom? Um abraço do professor Robson Dias e nos vemos aí na próxima aula. Tchau, tchau.